Bom dia, irmãos. Graça e paz a cada um. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, na tua vida, na tua casa e sobre o teu ministério também. Amém? Nós hoje estamos felizes de podermos nos reunir mais uma vez. E desde já nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês. São bem-vindos aqui para compartilharmos juntos a palavra de Deus. Irmãos, antes de nós começarmos, eu gostaria primeiramente, de nos colocarmos em pé, e nós vamos orar, melhor dizendo. Nós vamos orar e pedir a Deus a direção do Senhor para esta reunião. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua gloriosa presença em oração agora, Pai, e aqui estamos nesta manhã deste dia que o Senhor fez, e o Senhor fez esse dia em nosso favor. E nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos acrescenta de vida, e também por esta oportunidade de nos reunirmos como pastores, pastoras, como líderes do Teu povo nesta região, nessa cidade, e para aprendermos na Tua palavra e da Tua palavra. Ó Senhor, queremos Te pedir, Pai, que o Teu Espírito esteja nos presidindo em tudo o que fizermos neste dia. Ó Deus, nós Te agradecemos porque chegamos em paz aqui. Abençoa e guarda aqueles que estão vindo pelos caminhos ainda. Ó Deus, protege qualquer perigo, qualquer mal. Ó Deus, e que hoje seja um dia de acrescentamento na nossa vida. Ó Deus, fala através da Tua palavra e através, Senhor, da minha pessoa, fala com os Teus filhos. Ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar neste dia. Nós Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Espírito de Deus, presida tudo o que vamos fazer. Nós Te pedimos e colocamos este dia e tudo o que vamos fazer diante do Senhor. E Te pedimos, dirige-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então, nós vamos começar a nossa ministração sobre Gog e Magog. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Nós vamos ler o capítulo 38 todo e uma parte do capítulo 39. Então, gostaria que você acompanhasse com muita atenção. Talvez a sua versão e a minha não seja igual, mas eu creio que os sentidos são assemelhados das palavras. Ezequiel capítulos 38 e 39. Nós vamos ler o 38 e alguns versículos do 39. Preste atenção, é Deus falando. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque. Outras versões diz príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe, ou príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudos, manejando todos a espada. Pérsia, Cuxi e os de Pute com ele, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, no extremo norte, todas as suas tropas. Sim, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guardas.
Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos ou nos últimos dias virás à terra que é restaurada da guerra, e onde o povo foi congregado dentre muitos povos aos montes de Israel, que haviam estado desertos por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás o mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, habitando todos eles sem muros, sem ferrolho nem portas, a fim de tomares o despojo e de arrebatares a presa, e de tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, e contra o povo que foi congregado dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarse, com todos os seus leões novos, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa e levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, uma grande companhia e um exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Naquele dia, porém, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação subirá às minhas narinas, pois no meu zelo, no ardor da minha ira falei. Certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. E chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Contenderei com ele também por meio da peste e do sangue. Farei chover sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Assim me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei virar, e conduzindo-te, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Com um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco, e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei para que te devorem. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus.
e enviarei um fogo sobre Magogue e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que isto vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Até aqui. Este é o dia de que tenho falado. Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Pai, nós queremos te pedir agora uma direção especial para este momento. A cobertura, Senhor, da presença dos teus anjos, da doce presença do teu Espírito, ó Deus, para que possamos ministrar com sabedoria e graça esta palavra nesta hora. Toma a direção, Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos examinar aqui essa profecia do capítulo 38 e 39, que é uma profecia que diz respeito ao povo de Israel. Mas como Israel é o relógio de Deus, Israel marca o tempo profético de Deus, nunca esqueça disso. Você que esteve comigo desde o começo sabe que Israel é o relógio profético que Deus usa. Deus não usa nenhum outro povo. Portanto, se você quer saber o tempo profético que nós estamos vivendo, sempre temos que olhar para Israel e ver o que está acontecendo com este povo. Eu quero dizer para você que não somente os líderes religiosos de Israel, os rabinos, creem nesta profecia e entendem e interpretam esta profecia como sendo esta confederação de nações, como sendo liderado pela Rússia, conforme nós podemos ver aqui nesta afirmação do rabino Caim Voloshiner, do meado do século XIX. Este homem deixou escrito esta afirmação: quando vir o exército russo começar a mover-se para o sul e entrar na Turquia, vista suas roupas de sábado e prepare-se para receber o Messias. Esta é uma orientação que os rabinos dão aos religiosos até hoje. Eles creem firmemente que esta é a próxima profecia bíblica a ser cumprida em relação a Israel. E não somente os religiosos, mas também as autoridades políticas de Israel têm esse mesmo entendimento. Esta afirmação feita pelo general Moshe Dayan em 1968 mostra muito claramente isso. Moshe Dayan, você que talvez não se lembra, ele comandou os exércitos de Israel na Guerra dos 6 Dias, a famosa Guerra Relâmpago de 6 dias, quando Israel expandiu os seus territórios, tomou a cidade velha de Jerusalém, a parte velha da cidade de Jerusalém, porque ele tinha já a parte nova, mas a parte velha estava em poder da Jordânia. Israel tomou e Jerusalém foi tomada de uma maneira muito difícil, a parte velha, homem a homem, tiro a tiro, na baioneta, não foi usado canhão para não se destruir a cidade, que é uma cidade histórica. Então, a tomada de Jerusalém pelos judeus foi feita em 1967, comandada pelo general Moshe Dayan. E ele fez esta afirmação: a próxima guerra não será com os árabes, mas será com os russos. Não somente os religiosos, como também os seculares, os políticos, entendem que a Rússia é um país que deve invadir Israel. Por isso essa profecia, ela é muito importante, porque ela é a profecia que vai se cumprir durante, eu creio, nos nossos dias e diante dos nossos olhos. Você observou pela leitura do capítulo 38, como também do 39, que
Deus faz uma afirmação muito estranha, eu acho pelo menos muito estranha aqui, quando ele dá esta profecia. Ele disse ao profeta: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Irmãos, é muito estranho essa palavra. Normalmente você não vê na Bíblia Deus se dirigindo a uma pessoa e dizendo: eu sou contra ti. Você não vê isso. Mas aqui você vê Deus se dirigindo a um homem e dizendo: eis que eu sou contra ti, ó Gog. É bem estranho isso. Por isso essa profecia ela tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje, porque você vai ver que nós estamos vivendo o tempo do cumprimento desta profecia. Algumas observações importantes que eu gostaria de fazer antes de começar a examinar esses nomes esquisitos, porque nós, quando lemos essa profecia, nós achamos estranho, né, esses nomes, Gog, Magog, Tubal, Meseque, né, são uns nomes muito estranhos. A primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que essa profecia ela tem cerca de 2.600 anos. 2.600 anos, e ela está para se cumprir diante dos nossos olhos. Está na iminência de ser cumprida nos dias de hoje. Eu creio nisso firmemente e eu vou mostrar isso para os irmãos. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que esta profecia será a próxima profecia a ser cumprida nos nossos dias. Das profecias bíblicas que nós temos, esta é a próxima. Se você olhar para os capítulos 36 e 37, você vai ver de Ezequiel, que são os capítulos que antecedem o 38 e 39, você vai ver que no capítulo 36, a partir do versículo 16 até o final, e mais o capítulo 37, fala da restauração do povo de Israel. Que Deus iria trazer o povo de Israel de todas as nações do mundo, onde eles haviam sido espalhados. Aliás, o capítulo 38 e 39 torna a falar que é o povo que veio e que estava espalhado por toda a terra. Mas no capítulo 36 e 37, você vai ver então o cumprimento nos nossos dias da profecia que é a visão do vale dos ossos secos, do capítulo 37. Você sabe que Israel é esse vale de ossos secos. O próprio Deus diz ao profeta: esta é toda a casa de Israel. Então, esta profecia já se cumpriu. E está se cumprindo diante de nós. Ela está em cumprimento. Mas ela já está quase, vamos dizer assim, quase completa. Por quê? Existem judeus espalhados no mundo. Mas alguma coisa vai acontecer para que eles ainda se congreguem mais ainda no estado de Israel. Israel, né, nasceu em 14 de maio de 1948. Então, como país, ele é a visão do Vale dos Ossos Secos. É interessante que os judeus eles têm outro entendimento disso. Se você for em Jerusalém, e se você, lá do alto do Monte das Oliveiras, olhar para o Monte Moriá, onde estão as mesquitas, você vai ver, antes de chegar no Ribeiro de Cedron, você vai ver um cemitério de judeus. Todo judeu rico, todo judeu importante, que pode e tem dinheiro, ele compra um túmulo ali, porque ele quer ser sepultado ali. Por quê? Porque o entendimento deles é o seguinte, que quando o Messias vier, esses que vão ressuscitar primeiro. Eles são o vale dos ossos secos. Esses que estiverem sequinhos ali dentro daquele túmulo, é que vão ressuscitar. Então eles têm esse entendimento. Essa interpretação quando a coisa é completamente diferente e espiritual. Esta será
a próxima profecia a ser cumprida. Terceira observação que eu gostaria de fazer, no meu entendimento. Irmãos, tudo isso aqui são entendimentos meus. Tá? Esta próxima guerra, guerra de Gog e Magog, no meu entendimento, será a terceira guerra mundial. Por que ela será a terceira guerra mundial? Ela vai envolver boa parte dos países do mundo, principalmente o Oriente Médio e boa parte da Europa. E nós vamos ver mais detalhes para frente. E no meu entendimento também, uma observação que eu quero fazer antes de entrar nos textos, é que serão usadas armas nucleares em áreas localizadas. Você sabe que Israel é um país que tem mais de 300 bombas nucleares. Isto há muitos anos atrás ele tinha esse estoque. Já deve ter aumentado esse estoque de armas nucleares. Israel tem armas nucleares e a União Soviética é armada até os dentes, né? Então vai haver uso de armas nucleares em áreas localizadas. E quem participou comigo da última ministração sobre o Código da Bíblia, os irmãos lembram que eu mostrei, né, ou pelo menos que o Código fala que Jerusalém vai ser destruída por uma arma nuclear. Amados, de acordo com o texto de Ezequiel 38 e 39, nós vemos que uma confederação de nações vai invadir Israel. Essa confederação, ela virá e invadirá Israel. Na língua Sumeri, a língua dos sumérios, que é a língua mais antiga do mundo, né? Talvez isso os estudiosos é quem afirmam. Na língua Sumeri, Gog significa trevas. Esse nome Gog significa literalmente trevas. Então, esse líder, ele é, aos olhos de Deus, trevas. E a terra Magog é a terra que ele mora, ou que ele, vamos dizer assim, preside. Príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então, Gog e Magog. Magog significa terra das trevas, na língua Sumeri. Portanto, é importante que você entenda que Gog é o chefe de um país que espiritualmente é trevas. E esse país é espiritualmente trevas. E você sabe que a antiga União Soviética, a Rússia, que é o principal país, né, que liderava e lidera hoje, né, mas liderava a antiga União Soviética, você sabe que o comunismo proclamou o ateísmo e proclamou que Deus não existe. Nietzsche disse que se Deus não existe, que se existisse estaria morto. Então eles implantaram essa doutrina ateísta na Rússia. A Rússia é um país, ou foi um país durante o comunismo, em que o ateísmo sempre foi divulgado, crido, acreditado. Tanto que o primeiro homem a subir no espaço, que foi Yuri Gagarin, quando ele subiu ao espaço, ele disse duas frases, as suas duas memoráveis frases. A primeira delas foi: a terra é azul. E a segunda frase que ele disse foi: eu não vi Deus. A terra é azul e eu não vi Deus. Então, é terra das trevas. Portanto, nós podemos já começar a identificar estas coisas como sendo lá de cima, ou vindo da Rússia. Então vamos ver agora a origem desses nomes bíblicos que a Bíblia cita aqui. Para nós entendermos bem isso aqui, nós teríamos que ir em Gênesis capítulo 10, aonde é considerado pelos estudiosos, pelos eruditos, como o índice das nações. Ali, após o dilúvio, né, em Gênesis capítulo 10, depois do dilúvio, nós vamos encontrar os descendentes de Noé sendo espalhados pela face da terra.
Noé teve 3 filhos, Sem, Jafé e Cão, nesta ordem. Cão, ou Cã, era o mais novo, Jafé o do meio e Sem o mais velho. Sem vai dar origem aos povos semitas. Os judeus são semitas. Então, às vezes você diz assim, as pessoas ouvem essa palavra, antissemitismo, quer dizer, antijudeu ou antijudaísmo. Por quê? Porque os judeus são semitas, são descendentes de Sem. E temos também os jefititas, que são descendentes de Jafé, e os camitas, que são descendentes de Cã, ou Cão, que são os povos de pele escura da África. Então, veja bem, Sem vai povoar praticamente a Ásia. Os semitas vão para a Ásia, a partir do Oriente Médio, eles vão então povoando a Ásia. Os camitas, os descendentes de Cão, eles vão povoar a África, são os povos de pele escura. E os jefititas, eles vão povoar parte da Ásia e parte da Europa. Aí nós temos então esta origem, ou desse índice das nações. Todos esses nomes que a Bíblia cita nesse texto de 38 e 39 que nós lemos, com exceção de Gog, e com exceção da Pérsia, esses 2 nomes que nós lemos, a Pérsia é um país, com exceção de Gog, que é um líder, que significa trevas, e exceção de Pérsia, todos os outros nomes mencionados em Ezequiel 38 e 39, eles são descendentes de Noé, são netos de Noé por Sem, Cão e Jafé. Os nomes deles estão aqui nestas listas, todos os nomes citados. Por exemplo, os filhos de Cão foram Cush, Put, Mitzraim. Por exemplo, Mitzraim, você talvez não saiba, mas o nome do Egito não é Egito, nós chamamos Egito. Mas o nome oficial do Egito é Mitzraim. Se você for no Egito e eles carimbarem o seu passaporte, você vai ver lá, Mitzraim. Porque Mitzraim é o nome do povo que deu origem aos que nós chamamos hoje os egípcios, uma antiguíssima nação, que é descendente de Cã. Por isso eles têm a pele mais escurecida. Então todos esses aqui vão dar origem, são netos de Noé e vão dar origem, alguns deles, a estes povos que nós estamos examinando aqui. Agora, irmãos, nós vamos, ao examinar estes nomes, nós vamos ter que nos socorrer de eruditos, homens que estudaram estes assuntos, e que escreveram em tempos muito remotos e em tempos mais recentes. Por exemplo, Homero, que é o pai da história, no 5º século a.C., ele já fala de alguns desses povos aqui, nos seus escritos, na Ilíada. Homero fala de alguns desses povos aqui que eu vou mencionar. Também, por exemplo, Flávio Joséfos, historiador judeu do 1º século, que acompanhou Tito durante o cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, também menciona alguns desses povos aqui. Plínio, o Moço, também historiador do 1º século, dos 2 primeiros séculos, também mencionam vários desses povos aqui, e a localização deles, que eu vou dar aqui em seguida. E eruditos mais recentes, como Chamberlain e principalmente Wilhelm Gesenius, ou Gesenius. Você talvez tenha ouvido falar de Gesenius. Gesenius, ele foi um erudito do século XIX, do século XVIII, XIX. Ele escreveu uma excelente obra chamada Léxico Hebraico. E nós vamos usar muito das informações dadas por Gesenius. Então, falam os eruditos. O que eles dizem? Príncipe de Ros. Eu não sei se a sua versão diz assim. Quem tem a versão que diz
príncipe de Ros. Tem alguns irmãos, vários têm. Então, essa versão, dizem os eruditos, ela é melhor. A minha diz príncipe e chefe, mas príncipe de Ros. Essa palavra Ros, no hebraico é Rosh. No hebraico é Rosh. Então, Deus estaria dizendo assim: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Então, Ros é esta palavra muito importante. Por quê? Os eruditos afirmam que Ros é um substantivo próprio e não deve ser traduzido, como está traduzido na minha versão e em outras, como um adjetivo, o adjetivo de chefe, príncipe e chefe. Porque é um substantivo próprio, não deve ser traduzido, deve ficar como ele é. Ros é um nome próprio. Então não se traduz, né? Mas algumas versões traduz como chefe. Por quê? Porque Ros pode significar pico ou cabeça, no sentido de chefe, de ser o cabeça de um povo, de ser o pico, ou seja, o proeminente, aquilo que sobressai. Mas esta palavra, ela pode significar também urso. E a palavra urso, ela é significativa para nós, por quê? Porque o urso é o símbolo da Rússia. Vocês se lembram da Olimpíada que foi realizada em Moscou? A Olimpíada de Moscou? O ursinho chorando no final, na despedida, que encantou o mundo inteiro? Que o urso é o símbolo da Rússia. Então, Ros tem esse significado. Não, na verdade, ele não deveria ser traduzido. Os eruditos continuam falando. A palavra Ros, ou Rosh, né, do hebraico, ela evoluiu ao longo do tempo para Rosh, depois para Rush e finalmente para Rússia. Há uma evolução. Os léxicos pegam esta palavra e ao longo dos séculos eles vêm acompanhando as escritas arqueológicas e se descobriu que a palavra Ros, ela evoluiu para Rosh, depois para Rush e finalmente para Rússia. Então ele é príncipe da Rússia. Assim, Gog, espiritualmente, trevas, é príncipe ou governante da Rússia. Olha, irmãos, é os cadáveres que estão falando aqui, né, através dos eruditos. Coisas que nós estamos vendo nos nossos dias. Outro nome que aparece, Meseque, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Então veja, ele é príncipe da Rússia, mas ele é príncipe também de Meseque. Essa palavra, Meseque era neto de Noé. Meseque era neto de Noé por Jafé. Meseque é o nome, ele vai dar origem a uma tribo, né, de povo que vai migrar, e eu vou dizer mais para frente para onde eles vão migrar, mas eles vão migrar, e esse nome Meseque, ele vai evoluir, primeiro para Musque. Esse povo passa com o passar dos séculos a ser conhecido como povo Musque, depois Mosquis, já no grego. Os gregos chamavam, né, Homero já cita esse povo como o povo Mosquis, descendente de Meseque. Essa palavra, ao longo do século, vai evoluir para Moscove e Moscou. Então, ele é príncipe de Ros, Rússia, e príncipe de Moscou. Você sabe que Moscou é a capital da Rússia. Mas ele é príncipe-chefe, né, ou príncipe de Ros, né, Meseque e Tubal. Tubal também era neto de Noé, através de Jafé. Né? Tubal, essa palavra é uma tribo, ela vai dar origem a um povo. Esse povo também vai migrar para as regiões onde está hoje a Rússia. Esse povo ele vai evoluir este nome de Tubal para Tubali e depois para Tobolsk. Tobolsk é o nome de uma cidade atual da Rússia.
que no século XIX, XVIII e XIX, ela teve muita importância, principalmente porque ela foi a antiga capital da Rússia Oriental. Eu não sei se você sabe, mas a Rússia ela é um país tão grande, é o maior país territorial do mundo. Né? A Rússia é o maior país territorial do mundo. Né? Na época que eu estudei, tinha mais de 22 milhões de quilômetros quadrados de área. Depois desmembraram com alguns países, diminuiu um pouco mais. Ela continua sendo o maior país do mundo. E a Rússia ela é dividida em duas partes. Tem a parte oriental e a parte ocidental. Né? A parte oriental é a Sibéria, é dividida pelos Montes Urais. Quem assistiu aquele filme, o Dr. Zhivago, se lembra de que num determinado momento eles saem de Moscou e vão para uma outra cidade na Sibéria. Uma cidade onde eles tinham uma casa, quando chegaram lá a casa estava toda congelada. Quem lembra dessa cena lembra bem. Eles estavam ali na Sibéria e eles tiveram que passar pelos Montes Urais. Os Urais dividem, né, a Ásia da Europa. Então a Rússia é um país que tem uma parte dela na Europa, a capital dela, Moscou, está na Europa, e uma parte dela está na Ásia. E na Ásia, a antiga capital da Rússia Oriental, ou seja, na Ásia, era Tobolsk. Hoje essa cidade já não tem tanta importância dentre as cidades russas, mas há dois séculos atrás ela era muito importante. Portanto, ele é príncipe de Rússia, Meseque e Tubal. Resumo, Gog é príncipe da Rússia, Moscou e Tobolsk. Ou, lendo de outra maneira, Gog é príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Que significa príncipe da Rússia, Moscou e Tobolsk. Irmãos, isso é muito importante. Porque quando essa profecia foi dada, a Rússia era praticamente, não existia. Não existia. Existiam os povos, eu vou dizer daqui um pouco, mas eram povos bárbaros. Não havia praticamente nada que pudesse identificar como futura profecia. Essa profecia, você vai ver que ela foi dada para se cumprir nos nossos dias. Tem alguns detalhes aqui que só ficam claros aqui, nos nossos dias. Nos dias que nós estamos vivendo. Por isso é que é importante que você entenda isso que nós estamos falando. Um outro nome que aparece no capítulo 38 no versículo 5, é Pérsia. A Pérsia é um país muito antigo, por isso nos dias de Ezequiel ela já existia. Vocês se lembram, né, que Daniel fala do rei da Pérsia, etc, né, já existia. Então a Pérsia é colocada aqui pelo seu próprio nome. Seu próprio nome. Entretanto, a Pérsia, irmã, é o atual Irã. Quando o Shah da Pérsia assumiu o governo, nos anos 30, em 1935, ele mudou o nome do país de Pérsia para Irã. Em 1935. Então ele passou a ser Shah do Irã. Ele era o Shah da Pérsia e passou a ser o Shah do Irã. A Pérsia, então, é um país muito antigo, que é mencionado na Bíblia em várias ocasiões. É o atual Irã. E você sabe que os iranianos têm um ódio mortal dos judeus. Eles odeiam os judeus. Agora, é interessante notar umas coisas que a gente às vezes não sabe desses detalhes. Por exemplo, a Pérsia, os persas não são árabes, eles são arianos. E eles não falam o árabe, eles falam o persa. E o que une os persas, ou os iranianos, aos demais árabes, é a religião muçulmana. Não é a língua, não é a cultura, porque eles falam persa, eles são persa, eles são arianos, eles são de origem ariana, são dos árias, do povo árias, né? E eles são muçulmanos. Agora, dentro do islamismo, existem dois grandes troncos.
o tronco dos muçulmanos sunitas e dos muçulmanos xiitas. A Pérsia é xiita, o Irã é xiita. E o que significa isso? Apenas 4% lá são sunitas. Para você ter uma ideia, é mais ou menos assim. Os sunitas são os que seguem o Corão. A palavra Corão significa livro. Al-Corão significa o livro. Né? Então, os sunitas, eles seguem o Corão de uma maneira light. Assim. Mas os xiitas, eles seguem o Corão no pé da letra. Eles aplicam o Corão no pé da letra. Ou seja, se você roubar uma fruta, uma maçã, com esta mão, corta esta mão. Se você roubar com a mão esquerda, corta a esquerda. No terceiro roubo que você fizer, corta a cabeça. Mata. Ele segue o Corão no pé da letra. Põe aquelas roupas nas mulheres, né? Enfim, você sabe como é que funciona. E em 1980, Khomeini, liderando uma revolta, ele tomou o governo do Irã, depôs o Shah do Irã, e assumiu o governo e implantou uma ditadura, né, baseada no Corão. Uma ditadura, uma república islâmica. Né, por isso que é chamado hoje República Islâmica do Irã. República Islâmica, olha bem, islamismo. Eles não têm uma constituição, eles seguem o Corão. A lei maior lá é o Corão. Quem decide tudo são os ayatolás. A palavra final é do ayatolá-chefe lá. Tem mais uma coisa. A Pérsia, o Irã, ele faz fronteira com a Rússia, no norte. Faz fronteira com a Rússia. Uma grande fronteira. E a Pérsia, como ela é muito rica em petróleo, o Irã, ela fez um tratado de proteção com a Rússia em 1932. E esse tratado dá direito à Rússia a atacar qualquer país que atacar o Irã. Quando qualquer país que entrar em guerra com o Irã ou invadir o Irã, dá direito à Rússia de ir para o território iraniano para combater esse país ou atacar esse país que atacou o Irã. Então, eles têm um tratado que permanece até hoje, não obstante haver mudado os governos, permanece até hoje esse tratado de proteção da Rússia. Olha que Deus diz, e serve-lhe tu de guarda. E serve-lhes tu de guarda. Gog serve de guarda para esses povos mencionados aqui. É muito interessante isso. Você já ouviu falar desse homem, o presidente do Irã, o presidente Ahmadinejad. O que esse homem declarou recentemente nos jornais, na televisão, que escandalizou o mundo inteiro? Ele quer varrer Israel do mapa. Esse homem é o atual presidente do Irã, está fazendo bombas nucleares, levou o Irã a fabricar, né, centrífugas para extrair, fabricar através do urânio, enriquecimento do urânio para fabricar bombas nucleares, porque eles querem varrer Israel do mapa. O Salmo 83 diz assim, Deus diz assim no Salmo 83, dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Irmãos, esse Ahmadinejad, ele está nos nossos dias cumprindo esta profecia. Você já pensou nisso? Acho que você nem parou para pensar nisso quando você viu essa declaração. Mas quando esse homem declarou que o Irã e os árabes deveriam riscar Israel do mapa, ele praticamente ele está confirmando esta profecia. Dizem eles, os árabes, vinde, risquemo-los dentre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Você está vendo como as coisas estão dentro dos nossos dias? Quando é que isso aconteceu? Aconteceu agora, né? Há poucos meses atrás.
Gog vai liderar ainda outros aqui. Olha para o versículo 5. Além da Pérsia, nós temos Cush. Cush com CH ou com X. Irmãos, quando os 70 sábios de Alexandria foram traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego, lá no ano 186 a.C., e Jesus, todas as citações que Jesus fazia da Bíblia, e todas as citações que os apóstolos fizeram, Paulo, do Antigo Testamento, eles citaram a Septuaginta, essa tradução que foi feita em 186, terminada em 186 a.C., ele citava então essa tradução dos 70 sábios, por isso chamado Septuaginta. Quando eles foram traduzir Cush, eles traduziram Cush por Etiópia. Então, Cush aqui representa a Etiópia, que fica ao sul de Israel, e que é hoje um país pobre, um país sem, vamos dizer assim, expressão, mas que esteve na área de influência comunista da Rússia muito tempo, né? Então, a Etiópia e os povos que habitam no norte da África. Cush representa esses povos que habitam no norte da África, inclusive a Etiópia. Outro nome que aparece no versículo 5 é os de Put. E os de Put com ele, todos com escudo e capacete. Put, quando também foi traduzido do hebraico para o grego pelos 70 sábios, eles traduziram por Líbia. E você sabe que a Líbia é um país que odeia Israel. Sabia disso? A Líbia do coronel Mohamed Gaddafi, ela está armada, provavelmente ela tem armas nucleares compradas dos russos, e ela está pronta para varrer Israel do mapa. E aqui Put, ou melhor, a Líbia, o Put ou a Líbia, refere-se também às nações árabes africanas, como a Argélia, Marrocos, Tunísia, ali são nações árabes do norte da África, mas principalmente a Líbia. Então você está vendo que, quando nós pegamos a tradução, nós começamos a ver que os nomes estão aí, diante de nós. Gomer. Gomer também era neto de Noé. Esse nome vai evoluindo ao longo do tempo para chegar a Germane. Esse Gomer, ele dá origem aos povos bárbaros, chamados celtas e citas, que eram povos bárbaros e que vieram e migraram para a região do Mar Negro e para a Europa Oriental. Ali onde era a antiga Alemanha, quando a Alemanha era dividida em duas, a antiga Alemanha comunista. Aquela área ali fazia parte da região habitada por Gomer, ou dos descendentes de Gomer. Então, pega tanto a região do Mar Negro, a Rússia, como também a parte da Europa Oriental. Então, engloba a Alemanha, a Polônia, a antiga Tchecoslováquia, que hoje são dois países, né? O país tcheco e a Eslováquia, e a Ucrânia e outros países que estão ali nesta região, onde é a Europa Oriental. Moscou faz parte da Europa Oriental, não ocidental, oriental. Vocês estão entendendo? Né? Então, esses povos, eu quero dizer para você que Deus vai julgar, inclusive a Alemanha. Não sei se está notando aqui que a Alemanha está no meio disso aqui. Deus não julgou ainda a Alemanha, irmãos. A Alemanha simplesmente perdeu a guerra. Mas ela não foi julgada pelo que ela fez ao povo de Israel. O massacre, o holocausto. Ela não foi julgada ainda não. Mas ela vai ser julgada. Eu não sei se você sabe, mas Deus disse a David Wilkerson, eu vou usar mais tarde alguma coisa nesse sentido. Em 1973, Deus disse que ia derrubar a cortina de ferro e mais tarde a cortina de bambu para a penetração do Evangelho. Em 1973, a cortina de ferro, o muro de Berlim caiu em 1989. Ele publicou isso em 1973.
quando o comunismo estava no auge. Agora Deus diz que ia derrubar para a penetração do evangelho por um tempo, mas depois o comunismo ia voltar, ia fechar violentamente e haveria uma violenta perseguição. Por isso, essas coisas ainda não estão bem resolvidas ainda. A Rússia está crescendo militarmente, conforme nós vamos mostrar. Judeus asquenazitas e sefaraditas. Hoje, se você olhar para Gomer, lá no capítulo 10 de Gênesis, no índice das nações, você vai ver que Gomer, no versículo 3, os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat e Togarma. Então, vai dar origem a esses povos. Askenaz, judeus askenazitas e sefaraditas. Hoje, quando você conversa com um judeu, e eu tive a oportunidade de recentemente conversar com um judeu, e ele estava me dizendo que os judeus no mundo, os próprios judeus separam os judeus em dois grandes troncos, dois grandes grupos. Os judeus askenazitas, descendentes de Askenaz. Askenaz foi filho de Gomer. Que são os judeus que estão na Alemanha, me disse esse judeu. Ele não estava tratando desse assunto aqui com ele. Eles são os judeus alemães, os judeus europeus. Então eles são chamados judeus askenazitas e os demais são sefaraditas. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque Askenaz foi filho de Gomer, que emigrou para esta região que hoje está a Alemanha, a Polônia, a antiga Tchecoslováquia, a Ucrânia e outros países desses que nós achamos ali. Todo mundo está me entendendo até aqui? Está ficando claro? Amém. Gog ainda vai estar liderando Togarma. Togarma também era neto de Noé. Togarma é a atual Turquia e as tribos turcomanas. Ao longo dos anos, esse povo, que deu origem, Togarma deu origem a um povo que vai evoluindo, o seu nome vai mudando, eles vão migrando para esta região, ao norte de Israel, onde hoje é a atual Turquia. Togarma vai evoluindo ao longo do tempo e vem dar o que nós conhecemos hoje, a Turquia e as tribos turcomanas. Envolve também a Armênia e a região cosaca, que fica no sudeste da Rússia. Irmãos, a Turquia, além dela ser um país muçulmano, ela é o país mais estratégico do mundo, porque ela une dois continentes, a Ásia e a Europa, e fica muito próximo da África. Então, é o país mais estratégico que existe no mundo. Todo mundo, por que estão querendo colocar a Turquia, um país muçulmano, dentro da União Europeia? Por causa da posição estratégica da Turquia. Só por isso. Ela tem um pedacinho do território dela que está na Europa e o resto do território está na Ásia. A capital está Istambul está na Europa. Então a Turquia é um dos países que vai, Togarma é um dos povos que vão seguir Gog nesta invasão. Mas quem que está faltando nesta lista e por quê? O Egito. O Egito não poderia estar faltando nessa lista. Por quê? Porque o Egito já existia nos dias de Ezequiel. Lembra? Ezequiel estava no cativeiro, o povo tinha sido escravo lá no Egito. O Egito é um país antiguíssimo. Então, mas aonde está o Egito? O Egito não é mencionado. Isso sempre causou uma certa perplexidade para os estudiosos dessa profecia. Por que o Egito não está aí? Hoje nós sabemos. Por quê? Porque a profecia foi dada para os dias de hoje. Então os estudiosos não sabiam por quê. Mas em 1979, o presidente Jimmy Carter, ele conseguiu fazer um tratado de paz entre o Egito e Israel. Ele conseguiu reunir em Camp Davis, o presidente Carter, Menahem Begin, primeiro-ministro de Israel, e Anwar al-Sadat, presidente do Egito, e ali Begin e Sadat
assinaram um tratado de paz que, bem ou mal, perdura até hoje. Como esta profecia é uma profecia para ser cumprida nos últimos dias, o Egito não é citado aqui. E como país existente, como a Pérsia, ele deveria, porque o Egito sempre participou das guerras contra Israel. Todas as guerras contra Israel, o Egito sempre esteve junto. O Egito é estratégico no sul, assim como a Síria no norte e a Jordânia no oeste, né? Já que leste é o Mediterrâneo de Israel. Então, o Egito e a Síria sempre foram os dois países que em todas as guerras, desde que Israel foi recriado em 1948, esteve presente. Até que ele fez esse tratado de paz em 1979. E o Egito não é mencionado. Por quê? Porque ele não vai participar desta invasão. Além de não participar, ele vai ser invadido. Porque quando, não sei se vocês se lembram, mas antes do Egito fazer esse tratado de paz, o Egito ele tinha acolhido os técnicos no tempo de Nasser, do tempo do presidente Nasser do Egito, ele tinha acolhido os técnicos russos, tinha enchido lá o Egito de técnicos russos e gente que ia desenvolver o Egito, etc. E quando ele resolveu fazer esse tratado de paz com Israel e acabar com esse negócio de guerra, ele expulsou antes todos os russos foram expulsos do Egito e deixaram tudo lá, armamento, tudo que tinham lá, e foram expulsos assim rapidamente, e aí ele assinou o presidente Sadat. Ele pagou com a vida esse tratado de paz, mas o tratado de paz tem sido mantido pelo seu sucessor, que é esse Hosni Mubarak, né? Que é o atual presidente do Egito. É interessante isso, essa profecia para ser cumprida no fim, por isso o Egito não aparece. Aí você poderia estar me perguntando, pastor, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos vai deixar que Israel seja invadido? Os Estados Unidos sempre defendeu Israel, né? Os Estados Unidos sempre vendeu armas, não bombas nucleares, hein? Os Estados Unidos nunca vendeu armas nucleares para Israel. Israel desenvolveu a sua tecnologia nuclear. Israel é o povo mais inteligente da face da terra, irmãos. Foi Shimon Peres o encarregado do plano nuclear de Israel. Ele que desenvolveu todo esse sistema de defesa e desenvolvimento de armas nucleares foi Shimon Peres, né? Agora, veja bem, você pergunta, e os Estados Unidos? Eu quero dizer para você, meu irmão, aqui eu preciso dar umas explicações, que os Estados Unidos não terão condições de defender Israel. Por quê? Porque eles estarão sendo duramente castigados por Deus através de grandes terremotos, através de inundações e outros fenômenos da natureza, além de outros problemas que já começaram a atingir duramente aquele país. Você está notando? Quem esteve comigo aqui nas vezes anteriores, eu disse que Estados Unidos começou a ser julgado por Deus no dia 8 de setembro de 1998. Foi quando, ao invés de decretar o impeachment de Bill Clinton por ter mentido à justiça americana, porque lá é crime, o perjúrio lá é crime, vai para a cadeia, todo mundo vai para a cadeia mesmo, né? O presidente perderia o cargo dele e iria para a cadeia por causa do desenvolvimento que fazia 6 anos que os Estados Unidos vinha num desenvolvimento extraordinário. As pesquisas foram feitas na televisão, no rádio enfim, nos jornais, e praticamente pressionou-se o Congresso a não decretar o impeachment de Clinton. Clinton foi, então, não foi decretado o impeachment. Naquele dia, Deus se irou contra os Estados Unidos e, a partir dali, a economia dos Estados Unidos começou a entrar em declínio. Eles perderam a eleição, que na verdade não perderam, mas acabaram perdendo. Eu já mostrei isso lá dentro do Código da Bíblia para os irmãos, né? Entrou George Bush e a economia vem caindo,
vieram os atentados terroristas, essas guerras, e os Estados Unidos está com um déficit de trilhões de dólares de déficit público americano. Por que os Estados Unidos não quebra? Porque eles têm a máquina de fazer dólares. E o dólar é a moeda que todo mundo sustenta. Quando o dólar começa a cair, o governo começa a comprar para sustentar a moeda, como faz o nosso, como fazem todos os governos do mundo. Então é muito importante você entender isso. Por que eu digo que os Estados Unidos vai ser ou estará sendo duramente castigado por Deus através de grandes terremotos? Eu disse para vocês que David Wilkerson, todos aqui eu acho que já ouviram falar de David Wilkerson. David Wilkerson, ele é pastor da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, em Nova York, uma grande igreja, e Deus tem usado esse homem de uma maneira extraordinária. Ele é um profeta. Deus deu duas visões a David Wilkerson. Uma, quando ele era ainda bem moço, e o levou a Nova York para trabalhar com quadrilhas de delinquentes juvenis e de viciados em entorpecentes, da onde surgiram esses molives, esses movimentos de libertação de vidas no mundo inteiro. Esta é uma visão que Deus deu a David Wilkerson, e ele começou a trabalhar e desenvolver e espalhou para o mundo inteiro. Toda essa visão de casas de libertação, de drogas, de viciados, ele escreveu aquele livro A Cruz e o Punhal, né, onde ele conta a história de Nick Cruz, que hoje é pastor, missionário, enfim, ali naquela visão. Deus deu a ele essa visão em 1952. Depois Deus deu a ele, em 1973, uma outra visão. Só que essa visão que Deus deu a ele é uma visão escatológica, das coisas que estariam acontecendo no tempo do fim. E dentre as coisas que estariam acontecendo no tempo do fim, Deus mostrou que a David Wilkerson que iria destruir, que iria derrubar a cortina de ferro. Olha, ele publicou isso em 1973. Eu tenho desde 1978 um resumo. Ele publicou um livro chamado A Visão, The Vision em inglês, ou La Vision em espanhol. Só existe em inglês e espanhol. Eu acho que estão esgotados essas versões. Eu não sei, em português não sei, não tem. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus mostrou uma porção de coisas, mas uma das coisas que Deus mostrou é que os Estados Unidos seriam açoitados por grandes terremotos. Eu vou ler assim rapidamente para você ver. A segunda coisa que vi foi a natureza com dores de parto. É uma crise que envolve a natureza, sinais e mudanças sobrenaturais inexplicáveis para o homem, desastres mundiais que estamos presenciando agora. Quando ele escreveu, eu vi como se fossem dores de parto da natureza se aproximando. Ele diz assim, olha, vi terremoto nos Estados Unidos, fome no mundo inteiro, especialmente na China, Índia e Rússia. Vi a provisão alimentícia do mundo esgotada, provocando a morte de milhares de pessoas. Bom, o que ele disse aqui, irmãos, é o seguinte, que vou resumir aqui, porque senão vai ficar muito longo. Ele disse, não está nesse resumo, está no livro, que os Estados Unidos seriam açoitados por um grande terremoto que não ocorreria no lugar costumeiro, que é, vamos dizer assim, a Califórnia, né? Onde tem a falha de San Andreas, mas que ocorreria num lugar não sujeito a terremoto. Esse terremoto ele seria tão grande, mas tão grande, e ele seria precedido de um outro terremoto no Japão. Olha, os japoneses, os cientistas japoneses, dizem que o grande terremoto do Japão já está atrasado. Ele deveria ter ocorrido em 1992. Desde 92 ele está atrasado. É um ciclo de 69 em 69 anos e já está atrasado desde 92. Vai haver um grande terremoto no Japão
E esse terremoto vai ocasionar também um grande terremoto nos Estados Unidos. Mas esse terremoto nos Estados Unidos, disse o senhor a David Will, que será um terremoto tão grande que ele ceifará milhares de vidas, destruirá muita destruição. E ele vai ocasionar o aparecimento de 2 outros terremotos muito fortes também, né, que vão açoitar aquele país. Então, os Estados Unidos, irmãos, no meu modo de entender, eles não vão estar em condições de defender Israel. Agora, olha para o versículo 38, do capítulo 38, 10. Olha o versículo 10. Deus diz assim: assim diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra as terras das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, habitando todos eles sem muros, sem ferrolhos, sem portas. Veja bem, o versículo 10 diz: assim diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que terás, Gog, altivos projetos no teu coração e maquinarás um mau desígnio. Irmãos, esses terremotos que vão acontecer no Japão, nos Estados Unidos, vai abrir a oportunidade para Gog. Gog vai dizer: opa, agora chegou a minha vez. Porque os Estados Unidos, irmãos, você imagina um terremoto, aqueles silos de armas nucleares, um terremoto leva tudo para o interior da terra, acaba tudo. Um terremoto num campo vamos dizer assim, numa base naval, destrói a pista, avião não decola, avião cai para dentro dos buracos. Os mísseis intercontinentais, eles ficam dentro, são silos, ficam dentro da terra, um terremoto destrói tudo aquilo. A Rússia vai ver aí a oportunidade, e terás naquele dia altivos projetos no teu coração e maquinarás um mau desígnio. Os Estados Unidos não terá condições de defender Israel. Alguma coisa vai acontecer nesse sentido. De onde virá então Gog? Agora nós vamos ver então de onde virá Gog. Irmãos, Gog virá do extremo norte. Ezequiel 38:6 diz assim: Deus vai falando. Veja bem, primeiro ele diz quem é esse povo, a origem dele, nós já sabemos quem é. Agora no versículo 6 e versículo 15 diz assim, Deus fala, na parte final, lá Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togar, no extremo norte todas as suas tropas, sim, e muitos povos contigo. Agora o versículo 15. Virás, pois, do teu lugar lá do extremo norte. Algumas versões diz do norte. Quem tem norte aí? Bandas do norte. Na verdade, o texto original, ele quer dizer extremo norte. Norte do norte. É como se ele estivesse falando do norte do norte. Virás lá do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo. Irmãos, Jerusalém é o marco zero de todas as distâncias na Bíblia. E gostaria que você aprendesse isso. Jerusalém é o marco zero de todas as distâncias na Bíblia. Deus disse em Ezequiel, nesse mesmo livro do profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Todas as direções na Bíblia parte do marco zero, Jerusalém. As cidades têm um marco zero, um ponto zero, da onde as distâncias são contadas, os quilômetros são medidos, né? Por exemplo, você parte Curitiba, o marco zero é bem na Praça Tiradentes, bem no centro. Tem bem lá o marco zero de Curitiba. Todas as distâncias são contadas dali. São Paulo, etc. Cidades grandes têm o marco zero. Aqui eu não sei onde é o nosso marco zero. Mas deve ter um marco zero aqui também, né? E na Bíblia, todas as distâncias, elas são partindo sempre de Jerusalém. Por isso que a Bíblia sempre diz, descendo a Jerusalém, subindo a Jerusalém, descendo de Jerusalém, sempre Jerusalém é o ponto de referência como marco zero. Por quê? Porque Deus colocou Jerusalém no centro de todas as nações.
Se tomarmos aqui um mapa mundi, ou um globo terrestre, e colocarmos o dedo sobre Jerusalém, e formos deslocando esse dedo rumo ao Polo Norte, a última grande capital de país que nós vamos achar vai ser Moscou. Quer ver? Olha para esse mapa aqui. Ó. Bem no centro dele é Jerusalém. Olha Moscou onde está. Ó. Se você deslocar em direção ao Polo Norte, de Jerusalém, aonde você vai passar? Moscou. É a última grande capital de país que está no extremo norte de Israel. Virás lá do teu lugar, lá do extremo norte de Jerusalém. Está vendo, meus irmãos? Deus dá, portanto, não somente os nomes dos países, mas também dá a exata localização de onde virá o invasor, mostrando, inclusive, no mapa de onde virá o invasor. Quando é que vai acontecer essa invasão? O versículo 8, olha para o versículo 8 de Ezequiel 38. Ezequiel 38, versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado. Irmãos, quando Deus deu essa profecia a Ezequiel, e esses muitos dias aqui, são 26 séculos. Olha como Deus diz. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos, povo de Israel, aos montes de Israel que haviam estado deserto por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Irmãos, Israel viveu despovoado durante 1878 anos, desde o ano 70 da era cristã. Olha, quando essa profecia foi dada, decorreram 600 anos, mas Israel estava na terra. Né? Aí veio Jesus e no ano 70, Israel foi destruído, Jerusalém foi destruída, e o povo, os 98 mil judeus que sobraram, Flávio Joséfos diz na sua obra, A Guerra dos Judeus, foram espalhados no mundo inteiro, e assim eles viveram 1878 até o dia 14 de maio de 1948, quando foi recriado o moderno Estado de Israel. E esse versículo aqui diz, né, depois de muitos dias será visitado, nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra. Né? Então eles viriam nos últimos dias. Versículo 16 diz a mesma coisa. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Isso significa, como uma nuvem, irmãos, rapidamente. Um ataque aéreo. Uma coisa rápida. Que não vai dar, vamos dizer assim, tempo nem de articular defesas. Né? Ainda mais agora que a Rússia, vocês sabem, eu já falei isso aqui, a Rússia já desenvolveu um sistema de míssil invisível. Capaz de colocar ogiva nuclear em qualquer ponto. Ou cargas de destruição em qualquer ponto, invisível ao radar. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. E Deus diz, nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Então, quando virá Gog? Nos últimos dias. Irmãos, eu já disse no início que Ezequiel 36 e 37, ele fala do retorno final dos judeus do mundo inteiro para formar uma nova nação, um novo país. É a visão do vale dos ossos secos. E isto já ocorreu, já se cumpriu em 14 de maio de 1948, com a criação do moderno Estado de Israel, quando a figueira brotou. Veja bem, então as profecias de 36 e 37 se cumpriram. Falta agora cumprir a de 38 e 39, que é para agora. Porque do capítulo 40 para frente é uma visão completamente diferente. Se você olhar, é a visão da construção do templo no milênio. É o templo que vai ser feito no milênio. É um templo em memorial. É uma coisa completamente diferente. Praticamente, profecia relativa ao povo judeu termina com a 37, 38, com a invasão de 38 e 39, com a invasão de Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, a Israel. Então, a figueira brotou e nós já temos o cumprimento dos capítulos 36 e 37. Agora vamos ter, então, do capítulo 38 e 39.
Qual seria o motivo desta invasão? Vamos ler aqui, versículo 10 a 13. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás um mau desígnio. É Deus falando de Gog. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, habitando todos eles, sem muro e sem ferrolho nem portas, a fim de tomares o despojo, presta atenção, o despojo, e de arrebatares a presa, e tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, e contra o povo que foi congregado dentre muitas nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarse. Tarse aqui é Gibraltar. É Gibraltar, controlado pela Inglaterra. E os seus leões novos. Aqui os intérpretes acham que é a Inglaterra, a Europa, principalmente a Inglaterra, a Espanha, vão fazer um protesto contra esta invasão de Gog. Mas vai ficar num protesto mais diplomático. Com todos os seus leões novos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa e para levar a prata e o ouro e tomar o gado e os bens e saquear grande despojo? Então, qual o motivo da invasão? É o despojo. As riquezas minerais do Mar Morto. Eu creio que você talvez não saiba o que existe nesse Mar Morto que nós vamos falar aqui. Irmãos, em 1991, portanto, há 17 anos atrás, apenas 6 minerais existentes ali, em grande quantidade, como fosfato, cobre, silicato, manganês, feldespato e ferro, foram avaliados por peritos em 20 trilhões de dólares, só estes 6 minerais. Se você quer saber quantos dólares dá para cada pessoa, divide 20 trilhões por 6 bilhões e meio, você vai ter aí a quantidade de dólar que dá para cada habitante na face da terra. Somente 6 minerais ali que foram avaliados em 91. Agora, atualiza isso para dias de hoje. Eu não tenho condições de atualizar. Eu tenho esses dados, mas não tenho condições de atualizar. Então, esta riqueza que existe no Mar Morto é uma coisa espantosa. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, somente esses 6 minerais acima referidos, eles valem mais do que toda a riqueza mineral. Estou falando de riqueza mineral juntas, dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha juntos. Se juntar toda a riqueza mineral desses 5 países, aqueles 6 minerais vale mais. Para você ver a riqueza que existe ali. Além desses 6 minerais acima, que nós já falamos, existem outros minerais de grande valor que Israel também não tem condições de explorar. Vou citar apenas alguns deles, para você tomar conhecimento. A ureia. Lembra que fosfato está entre aqueles 6 minerais. A ureia, junto com os fosfatos, dá o quê? Adubo. O mundo passa fome, a Rússia tem fome. Eu quero parar um pouco aqui para dizer para você que a Rússia tem fome. A Rússia, irmãos, ela não consegue produzir alimentos para o seu povo desde aqueles tempos do Gorbachev. Antes do Gorbachev, ela já não tinha condições de produzir alimentos para o seu povo, porque o seu grande território, que é a Sibéria, fica quase que o tempo todo congelado. Né? A temperatura lá atinge no inverno 50 graus abaixo de zero. Então, a Rússia, ela não consegue produzir carne e alimentos para o seu. Agora, o que aconteceu? Deus disse que ia colocar anzóis e ia voltear, colocar anzóis. Um dos anzóis que Deus colocou em Gog, que é a Rússia, foi aquele desastre de Chernobyl em 1985.
quando houve aquele desastre do reator nuclear de Chernobyl, né, que contaminou toda a região de Kiev, a região mais rica de produção de grãos da Rússia. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, ali nada pode ser plantado durante 30 anos, se tudo que se plantar ali é altamente radioativo. Não pode plantar nada, porque se comer, morre. Fica doente e morre. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, é mais ou menos como se aqui no Brasil, vamos dizer que a Rússia fosse o Brasil, você tem uma ideia, e ocorresse um desastre de um reator nuclear que contaminasse o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e mais os 2 Mato Grosso. O que sobra para produzir alimentos? Praticamente nada. A Rússia compra a peso de ouro, ela compra trigo da Argentina, ela compra carne do Brasil, da Argentina, frango. O Brasil é o segundo maior fornecedor de frango para a Rússia. Tudo a peso de ouro. E tudo que se plantar, para plantar, você precisa de adubo. E adubo você precisa da ureia e do fosfato. A ureia e o fosfato você forma o adubo. Israel é como um Davizinho, sentado em cima de um pote de comida, e a Rússia, um gigante Golias, armado até os dentes, passando fome. Você pode imaginar o quadro? Israel sentado em cima do pote de comida, né? E o gigante, armado até os dentes, ele precisa atacar. A Rússia está, irmãos, a Rússia vem deteriorando desde que mudou o sistema, né, que caiu o sistema comunista. Vocês lembram que a Rússia deteriorou, que foi lá no fundo do poço? A máfia praticamente estava tomando conta daquele país, até que entrou este homem, que está aí até hoje. Agora ele está mandando como primeiro-ministro, que é Vladimir Putin. Para mim ele é Gog. O Gog é ele. É esse homem aí. Um homem diferente. Você pode ver que ele é um homem diferente. Putin, né? Tem alguma Putin, né? O povo Putin com Putin, né? Mas vamos deixar. Irmãos, veja bem, a Rússia, irmãos, ela tem que comprar alimentos do mundo. Ela compra carne, ela compra todos os alimentos que ela precisa. Ela não produz, ela não tem. As terras boas da região de Kiev, né, estão todas contaminadas por aquele desastre ali. Então, se você, Israel, além daqueles 6, que vale 20 trilhões, isso em 91, nós temos lá ainda, em grande quantidade, ureia, brômio, tório, potássio, magnésio, tremolina, da onde se extrai o asbeto comercial, prata, níquel, chumbo, antimônio, urânio, da onde se extrai o isótopo U-235 para fabricar bombas nucleares, urânio, eles têm em grande quantidade, o tungstênio e o xisto, de onde se extrai o petróleo. Você sabe que a nossa usina Getúlio Vargas, aqui em Araucária, ela é uma usina que extrai petróleo do xisto. Não sei se você sabia, mas é do xisto. É uma pedra que extrai o petróleo. Israel tem em grande quantidade e não consegue explorar isso aí porque não tem recursos para explorar. Então, veja bem, esta é a razão principal, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, que eles vão ter a oportunidade de ir contra Israel, para tomar conta daquela riqueza que Israel tem ali, que vale essa fortuna no mundo inteiro, e a estratégia. Os russos vão tentar também se apoderar do petróleo dos países árabes, a quem eles estarão ajudando, entre aspas, a aniquilar Israel, que tem armas nucleares. Então, na medida que eles vão vir do norte, eles vêm, né, juntando os árabes. Quer juntar árabe? É só convidá-los para matar judeus. Eles estão na hora. Quer?
a Rússia vai aproveitar e vai, na medida que vai invadindo, ela vai também deixando tropas nesses países para tomar conta do petróleo, ou controle do petróleo. Irmãos, a Rússia sempre quis ter uma saída marítima para as águas quentes do Mediterrâneo, porque a Rússia hoje, a saída marítima dela é pela Sibéria, no Mar Báltico, aquele mar gelado. Então ela sempre quis uma saída, então ela vai ver esta oportunidade. Você vê que Deus diz assim, se você olhar para o versículo 10, assim diz o Senhor, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração. Altivos projetos no teu coração. Ou seja, a Rússia vai dizer assim, opa, agora chegou a minha vez de dominar o mundo. E maquinarás um mau desígnio. O mau desígnio é vir contra Israel. O real motivo da invasão de Gog ou da Rússia é espiritual, irmãos. Deus disse, nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Ezequiel 38, 16. Deus vai trazer Gog e esses países para julgar esses países nos montes de Israel. Por que que Deus vai julgar a Rússia? Deus julgará a Rússia pelos milhões de judeus e cristãos que foram mortos durante os mais de 70 anos de comunismo. Isso não foi julgado ainda. Irmãos, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus não deixa as coisas assim, não. Ele julga. Não sei se você sabe, mais de 70 milhões de pessoas morreram no regime comunista. E dentre estes, cerca de quase 3 milhões de judeus e o restantes de cristãos da igreja grega-ortodoxa, igreja católica e os cristãos evangélicos. Se você tivesse uma Bíblia ou uma página da Bíblia, você era preso, seus filhos eram mandados para a escola do Estado, para a reeducação nos moldes comunistas, ateístas, e você ia condenado 5 anos às prisões na Sibéria, onde a temperatura atinge no inverno 50 graus abaixo de zero. Se você nunca leu sobre isso, leia os livros de Richard Wurmbrand, Cristo nas prisões comunistas, você vai ver o que eles fazem. Além das torturas. Irmãos, milhões de cristãos morreram, judeus e cristãos morreram no regime comunista. E Deus não julgou isso e vai julgar Gog. Deus disse, eu vou te trazer nos montes de Israel, porque eu vou te julgar ali. E aí entra a Alemanha no meio, por isso que Gomer vem junto, porque Deus ainda não julgou a Alemanha, pelo que ela fez aos 6 milhões de judeus. Então Deus vai julgar juntos. Vocês estão entendendo o porquê? Então a verdadeira razão é espiritual, e é Deus quem vai fazer. Mas o atrativo vai ser a riqueza, né? Vai ser a riqueza mineral que existe ali no Mar Morto, que Israel está sentado em cima daquilo, explora muito pouco, quase nada. Né? E é uma riqueza, uma coisa incalculável que existe ali. Esses minerais não são todos, tem mais ainda. Eu só citei alguns para você ter uma noção daquilo que nós estamos falando. Quem defenderá Israel? Nós já sabemos que os Estados Unidos não vai ser. Né? Quem defenderá Israel? Deus defenderá Israel. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Deus diz que é Ele que vai defender Israel. Israel vai se ver cercado, irmão. De repente, virás como uma nuvem. Assim, subitamente. De repente, Israel se vê totalmente invadido, cercado de árabes por todos os lados, russos, né, com aquela invasão, e Deus vai então julgar Gog ali. Basta nós lermos os versículos de 18 a 23 do capítulo 38, e nós veremos que a intervenção divina, ela vai se dar de várias maneiras.
Primeiro, por um grande terremoto que atingirá não só Israel, mas toda a terra. Deus diz ali, no versículo 19 e 20, que haverá naquele dia um grande temor na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar. Eu acho que tem alguma coisa a ver com terremotos na crosta marítima. Alguma coisa. Porque vão tremer diante da face de Deus os peixes do mar, as aves do céu. É tremenda essa palavra que Deus fala ali. Versículo 20. Tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis se arrastam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Irmãos, esse grande terremoto, é interessante que Israel, por exemplo, no século XX, não teve praticamente terremotos. Mas Israel está situada em cima da maior falha geológica que existe do mundo, que é a falha que une a África com a Ásia. É justamente ali. Há uma enorme de uma falha, né, que une esses dois continentes. E essa falha, ela não provocou terremoto nenhum no século XX, em Israel, naquela região ali. Você nunca ouviu falar de terremoto ali. Mas Deus disse que vai mandar um grande terremoto, de tal sorte que vai atingir toda a terra. A coisa vai ferver. Também Deus diz que vai defender Israel por meio de pestes e de rebeliões entre as forças invasoras. Ele diz aqui, e chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu inimigo, ou o seu irmão. Ou seja, vai haver rebelião nos exércitos comandados por Gog. Por quê? Porque são exércitos de vários povos. Principalmente quando eles começaram a descobrir as verdadeiras intenções de Gog, que é tomar conta de todo o petróleo, de tudo, de toda aquela região ali, e anexar tudo. Deus diz também que vai fazer uma coisa tremenda, que Ele vai defender o seu povo através de chuvas torrenciais e devastadoras, além de grandes pedras de saraiva. Irmãos, a Bíblia fala de pedras de saraiva em Apocalipse, pesando cerca de 1 talento, de 25 a 30 quilos. Não são pedrinhas de gelo dessa que você pega na mão, não. São pedras de 25 a 30 quilos. Que Deus tem preparado. Você já pensou isso caindo em cima de tanques, em cima de aviões, em cima de gente? A mortandade, a destruição que isso trará? Irmãos, não sei se você já leu no livro de Jó. No livro de Jó, Deus fala uma coisa tremenda. Ali no livro de Jó, deixa eu achar aqui para você ver. Quando Deus ele começa a falar com Jó e confrontar Jó, né, Deus diz assim, em Jó 38, versículos 22 e 23, Deus diz assim: acaso entrastes, Jó, no tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da guerra? Você sabe, Jó, que eu tenho reservado saraiva para o dia da angústia, o dia da peleja, o dia da guerra? Irmãos, o que Deus diz em Ezequiel 38? Farei chover chuvas inundantes, contenderei com eles também por meio da peste e do sangue, farei chover sobre eles e suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com eles. Estou lendo o versículo 22. Uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Fogo e enxofre é o uso de armas nucleares. Porque armas nucleares só faltou falar coluna de fogo, colunas de nuvem, fogo e enxofre, como diz Joel. Grandes colunas de nuvens, de fogo e enxofre. Aquela palavra lá em Joel, capítulo 2, quando Deus fala que de colunas de fogo, ali, a palavra colunas de fogo é cogumelo. Coluna no sentido de cogumelo. A bomba nuclear, como é que ela forma mesmo? Pum, ela forma um cogumelo, coluna de fumaça. Fogo e enxofre. Isso é armas nucleares.
Por que vai ser usado armas nucleares? Porque Deus disse, meterei fogo em Magog. Magog é Moscou. Israel tem armas apontadas para Moscou. Vocês lembram que eu botei ali o que os líderes políticos e os líderes religiosos dizem? Quando viram o exército russo se mover em direção ao sul, entrar na Turquia, vista suas roupas de sábado, se prepare para receber o Messias. Eles vão receber o Messias sim, mas é o anticristo. Que eles vão receber como Messias. Mas as autoridades sabem. Então, Israel tem armas nucleares. Vimalgo, ele uma vez mostrou numa daquelas revistas dele, Notícias de Israel, um míssil que Israel desenvolveu há muitos anos atrás, capaz de colocar uma ogiva nuclear dentro de Moscou. A Rússia protestou naquela época, mas Israel não deu bola não. Testou o míssil com aprovação. O míssil chama-se míssil Jericó. Jericó. E meterei fogo em Magog. Eu não sei se Deus vai fazer sobrenaturalmente fogo ou vai fazer com que os judeus lance armas nucleares sobre as grandes cidades russas, porque eles virão contra Israel. Então, por isso, Deus fala aqui, irmãos, ele fala de pedra, de chuvas torrenciais devastadoras, grandes pedras de saraiva e fogo e enxofre. Fogo e enxofre fala de detonações nucleares. Irmãos, quando Israel for atacado, e aí nós voltemos um pouco naquele código da Bíblia, lembra? Lembra que eu falei para vocês que Jerusalém será destruída por uma arma nuclear. Quando você vai matar uma cobra, você bate na cabeça, né? Então, em Jerusalém está todo o governo de Israel, o gabinete, o primeiro-ministro com o gabinete, o parlamento. Então, Jerusalém será destruída. Mas os generais judeus, comandantes militares das bases, eles vão retalhar esse ataque nuclear, soltando bomba nuclear para todo lugar. Vai para o Iraque, vai para o Irã, vai para a Rússia, porque a Rússia que vai estar liderando esse negócio. Vai ter, irmãos, é uma guerra rápida essa, porque é uma guerra nuclear, uma guerra de destruição em massa, uma guerra terrível essa daqui, né? Uma coisa assim. E Israel sabe que não adianta ele jogar em cima do povo iraniano, ele precisa jogar também em cima dos poços petrolíferos, para contaminar, de tal sorte que não se extraia petróleo dali, e que ninguém nem consiga chegar ali, por causa da alta radioatividade. Qual será o resultado dessa guerra? O resultado dessa guerra, irmãos, será o desaparecimento da Rússia e dos Estados Unidos como potências bélicas mundial. Os Estados Unidos, através dos grandes terremotos, dos juízos de Deus, por causa do seu gangsterismo, de tudo aquilo que ruim que vem dos Estados Unidos e contamina o mundo. Deus diz que vai julgar os Estados Unidos e vai julgar mesmo. E a Rússia, por causa daquilo que ela fez contra os judeus e a igreja, né? E a Alemanha, que fez contra os judeus. Então, o resultado disso aí é o desaparecimento da Rússia e dos Estados Unidos como potências bélicas mundial. Isso fará surgir um vácuo de poder no mundo que será ocupado pelo anticristo. Porque com o desaparecimento das duas grandes potências, não é a China que vai aparecer, não, é a Europa. É o anticristo que vai, já está pronto lá, ele sobe encabeçando uma confederação de 10 nações, que serão no final 10 nações. E ele fará um tratado de paz e proteção com Israel. Por quê? Porque Israel acabou de ser atacado, quase destruído. Então ele fará um tratado de paz, de proteção, para durar 7 anos. Mas na metade desse período, né, ele vai profanar o templo. O anticristo vai autorizar a reconstrução, autorizará Israel a construir o terceiro templo, que ele mesmo vai profanar, conforme Daniel 9, 27, na metade da semana. O governo do anticristo vai começar a prosperar e encanta todo mundo, né? Porque quando ele assume, ele vai resolver os problemas, a começar os problemas de árabe e judeu.
Ele põe um fim nessa confusão toda. O poder está se deslocando para a Europa. Você pode ter certeza disso, que a economia está se deslocando para a Europa. Basta você ver que a Europa assumiu o controle desta crise. Ontem a notícia foi de que a Europa, os bancos europeus resolveram, os bancos centrais europeus, aplicar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, né, nos bancos, e só a Alemanha vai aplicar 500 bilhões de dólares para socorrer os bancos. Estados Unidos vai aplicar só 850 bilhões. A Europa, 2 trilhões e 700 bilhões. E eu quero dizer para você que aquela crise financeira mundial que Deus falou que viria, falou a David Wilkerson, ela vai começar na Europa. Provavelmente na Alemanha, atingir o Japão e os Estados Unidos. Então são essas coisas todas que contribuem para o afundamento da grande potência norte-americana. E Deus julga, né, nos montes de Israel, a Gog e a todo esse povo, conforme nós falamos ali. O anticristo, então, tem ali a sua chance, ele sobe na Europa, né, e ele autoriza Israel a reconstruir o templo, o terceiro templo. Por quê? Porque Jerusalém vai ser destruída, aquelas mesquitas serão destruídas, quando houver aquele ataque nuclear a Jerusalém, conforme diz o código da Bíblia, conforme nós já falamos naquela outra ministração. Né? O governo do anticristo começa a prosperar e encantar o mundo, e também começa lá em Jerusalém o ministério das duas testemunhas, que desenvolve na primeira metade daquela semana de anos proféticos de Daniel 9, 27. E o resultado disso tudo aqui é o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, nós estamos diante dessa próxima profecia que vão desencadear todos esses acontecimentos, essa mudança, vamos dizer assim, estrutural no mundo, o mundo de perna para o ar, e o resultado disso aí vai ser o arrebatamento da igreja. Então, o que fazer em face de tudo isto? Primeiro é nascer de novo, não é o nosso caso aqui, porque aqui nós somos todos pastores, obreiros, né, nós já somos nascidos de novo. Mas quando você ministrar, você, né, quando for usar esse material para ministrar na sua igreja, ministre sobre o novo nascimento. É a primeira coisa, é nascer de novo. Segunda coisa, fazer em tudo isso é pôr em ordem a sua vida espiritual através da santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Para você ser arrebatado, você precisa estar santo e irrepreensível, conforme diz a palavra de Deus. Né? Que Jesus, ele virá, né, para buscar aqueles que estiverem santos e irrepreensíveis. Pôr em ordem a sua vida espiritual em face disso tudo, buscando a santificação, que é um processo. Santificação não é alguma coisa que você consegue na hora, é um processo de limpeza, né, que Deus vai, através do Espírito Santo que Ele fez habitar em nós, Ele vai nos moldando, nos mudando, nos moldando, nos lavando, mediante a palavra, através da palavra, para nos moldar na imagem do Seu Filho Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, conforme Romanos 8, 29 e 30. Então, através do processo da santificação. Outra coisa que nós devemos fazer em face de tudo isto, orar pela igreja daqueles países envolvidos em todos esses conflitos, como também pelos judeus, principalmente pela paz de Jerusalém, para que Deus preserve o povo de Israel, e vai preservar, porque Deus tem uma semana de anos proféticos para tratar com eles, por isso Deus os preservará. E preparar-se para os tempos difíceis que virão em face de tudo isto. Porque em face de toda esta tragédia no mundo, esta guerra, essas detonações, você pode imaginar o preço do petróleo, né, para produzir, vai ficar muito caro, tudo vai ficar muito caro, muito difícil, e nós também devemos então nos lembrar das promessas de Deus que estão no Salmo 91, de proteção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus Cristo. Basta você ler Colossenses 3:3, você vai ver que o esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo. Né?
Também o Salmo 46, Salmo 46 que muita gente pensa que é um salmo poético, mas ele é um salmo profético, né? É aquele salmo que diz que ainda que a terra se mude, né? Ainda que a terra se abale, se mude, vamos ler rapidamente aqui, apenas para você se lembrar. Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e a terra vai se mudar de lugar. E ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, e o Salmo 23, que é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós temos que preparar o povo de Deus para esses tempos difíceis que virão. E, por último, seja prudente. O que significa isso? Sabe, irmãos, Deus nos deu esse atributo da prudência, do equilíbrio, e Ele espera que a gente use. Se você age imprudentemente, você sofre as consequências. Não adianta depois você dizer: Senhor, tá. Isso é tentar a Deus. Se você age pega o seu carro, com pneu careca, num dia de chuva, e sai a 150, 160 pelas estradas, o que você está sendo? Imprudente, não é? E se ocorre um acidente, você vai dizer: mas o Senhor não me protegeu, eu orei e pedi que os anjos fossem juntos, e por que os anjos não me protegeu? Irmãos, a Bíblia diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Prudência é alguma coisa que Deus nos deu e Ele espera que a gente use. Então você, sabendo de tudo isso, né, prepare o seu rebanho, alimentos. Você está vendo que alimento está ficando cada vez mais escasso, né? Cuidado também com bancos. Os bancos estão aí, essas quebradeiras, essas coisas lá na Europa, nos Estados Unidos. Aqui parece que está tudo bem, mas vamos ficar atentos e orar e pedir que Deus esteja nos ajudando em tudo isto. Amém? Então aqui nós terminamos este estudo sobre Gog e Magog. Eu gostaria de abrir para perguntas, ainda que rapidamente. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos? Eu gostaria de ouvir, assim, há uma explicação, porque na verdade a gente procura tudo dentro das Escrituras. Há uma explicação por que o nazismo exterminou tantos judeus? Da parte de Deus, por que esse castigo, a gente pensa, foi uma forma de juízo de Deus? A explicação que os teólogos, os que estudam escatologia dão, primeiro está lá em Deuteronômio 28, né? Onde fala da desobediência, o que aconteceria, quais as consequências, que seria exatamente o que aconteceu com eles. Mas os teólogos dizem que Adolf Hitler foi um chicote na mão de Deus para desalojar os judeus da Europa, que estavam muito bem instalados, ricamente instalados, com influência muito grande, e levá-los para Israel. Por quê? Porque eles não iriam para aquela terra estéril, aquela terra ruim, né, se não houvesse uma perseguição. Os judeus chegaram à seguinte conclusão depois da Segunda Guerra Mundial, ou no final da Segunda Guerra Mundial: nós temos que ter o nosso país e nós temos que nos defender, porque ninguém defende a gente. Né? A experiência da Europa mostrou. Então, Adolf Hitler foi um chicote na mão de Deus para fazer com que os judeus fossem para Israel. Quando a Rússia, quando caiu, a União Soviética caiu e ela abriu a migração dos 3 milhões de judeus que existiam, eles queriam tudo ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fechou a migração, resultado, tiveram que ir tudo para Israel. Então, hoje, os judeus russos são uma grande maioria em Israel. E os judeus estão voltando do mundo inteiro. Israel é o país que mais recebe imigrantes do mundo inteiro. Por quê? Porque tem aquela semana de anos proféticos que Deus precisa tratar com eles e tem que ajuntá-los lá do mundo inteiro. Então o nazismo foi um chicote nas mãos de Deus. Okay. Outra coisa,
nesse julgamento que Deus vai fazer sobre o Gog, faz tremer a terra e tantas catástrofes. Como entender que os judeus serão poupados no meio de tudo isso? Nós podemos olhar para o Salmo 91, né, irmão? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Né? Então, Deus vai fazer tremer a terra de Israel, mas são os montes de Israel, aonde estão os exércitos. Deus vai atacar, Deus vai fazer com que... Deus tem milhões, bilhões de anjos, né, para proteger os seus, e ao mesmo tempo ele tem também, ele cerca. Você vê que quando foram lançados Sadraque, Mesaque e Abdinego, né, eles foram lançados, quem os lançou lá morreu queimado. Mas os 3 nem cheiro de fogo tinham. Por quê? Porque já tinha o anjo ali protegendo. Né? Tanto que eles nem coisa, cheiro de queimado tinha. Então, nós temos diante disso, pastor, eu chego a pensar que Deus não precisará usar a bomba nuclear. Ele terá outros métodos, porque preserva-se os animais do campo, as árvores, que depois vão comer as carnes desses exércitos. Sim, veja bem, a arma nuclear que eu falo é contra Jerusalém, não é baseado nessa ministração. O irmão não estava numa outra ministração, que Jerusalém será destruída por uma arma nuclear. Quando eu falo sobre o código da Bíblia, né, que o código da Bíblia cita isso. Mas, de qualquer forma, Deus pode perfeitamente fazer com que haja uma explosão nuclear e imediatamente deslocar para países árabes, para qualquer lugar, para cima do mar, os efeitos da radioatividade. Irmãos, Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Agora, que serão usadas armas nucleares é bem provável, porque Deus tem falado a servos dele, como o pastor Dr. Samuel Doctorian, ele mostrou naquela profecia dos 5 anjos dos 5 continentes, que ali na região de Israel serão usadas armas nucleares em profusão. Porque nos feitos de Deus anteriores, ele pouco, vamos dizer assim, usou e precisou desses artifícios humanos. Pode ver a libertação do Egito e outras coisas, ele teve lá os seus métodos. Eu penso assim que Deus tem as suas formas e ele é realmente absoluto, autoridade. Sim, ele pode fazer isso, mas não impede também que ele use. Sim. Né? Israel tem condições de atacar os seus inimigos. Né? Possivelmente Israel pode atacar Moscou. Agora Deus disse, meterei fogo em Moscou. Eu disse, eu não sei se é uma bomba nuclear que Israel vai lançar ou Deus vai descer fogo em Moscou. Mais alguma pergunta, irmão lá? O texto em Apocalipse aqui, se a gente der uma olhadinha, do verso, capítulo 20, do verso 7 a 10, vai falar alguma coisa desse assunto. Sim, aí já é bem no finalzinho. Também de Gog, fala da reunião dos exércitos fala do fogo que desce do céu sobre eles. Mas preste atenção, este Gog aqui é depois do milênio. Isso aqui é depois do milênio. Né? Gog é trevas. Lembra-se que Gog é trevas e Magog é terra das trevas. Depois que Satanás é solto do milênio, ele vai achar muita gente descontente com o governo de Deus. Porque o governo do milênio é governo de vara de ferro. Não tem futebol, não tem carnaval, não tem Olimpíada, né? Tem a obediência restrita a Deus. Então, muita gente vai entrar vivo no milênio, 1/3 da humanidade. Ou seja, mais de 2 bilhões. Eles vão receber Jesus como Senhor, porque vão conhecer Jesus, ver Jesus face a face. Não é mais por fé, é por vista. Ou aceita o senhorio de Jesus, ou rejeita o senhorio de Jesus, no governo milenial. Mas isso é outro assunto. Então, esse Gog e Magog aqui, é depois do milênio. Aqui se representa Satanás, quando ele é solto do abismo com os seus demônios,
E aí ele sai a juntar os descontentes que vêm cercar o arraial dos santos, que é a Nova Jerusalém. Ou seja, ali a Jerusalém terrestre e a Nova Jerusalém celeste em cima. E Deus fará descer fogo do céu e consumirá a todos. Essa aí é a última, vamos dizer assim, é a última guerra, e o que vem aí é o juízo do grande trono branco. Mas isso é depois do milênio. Não é esse Gog e Magog daqui. Isso aqui é outra situação. Pois não? Mais alguma pergunta? Aqui. Pastor, sou o pastor Benedito. Pastor, o senhor acredita que quando o anticristo assumiu o comando na terra, a igreja estará aqui ainda, ou a igreja não vai ver esse acontecimento? No meu entendimento, a igreja estará. A igreja estará aqui, nós veremos e reconheceremos o anticristo. Por quê? Porque, irmãos, o meu entendimento, eu não dei para os irmãos aqui, não falamos sobre o arrebatamento da igreja, não falamos sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, e não falamos sobre o anticristo, enfim, não falamos sobre esses assuntos. Mas, se você olhar para Daniel 9, 27, você vai ver que ele, que é o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará uma firme aliança com muitos judeus por 1 semana de anos proféticos. Mas na metade da semana ele quebra esta aliança, entra no templo e exige adoração como Deus. Aí começa a grande tribulação. Quando é que começa a grande tribulação? Jesus disse, quando virdes estar no templo, a abominação predita pelo profeta Daniel, quem lê e entenda, Mateus 24, 15, então quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Por quê? Começou a grande tribulação. A grande tribulação começa exatamente na metade da semana. Ora, a igreja será tirada antes de começar a grande tribulação. É justamente na metade dessa semana, com a morte das duas testemunhas e ressurreição das duas testemunhas. A igreja será tirada ali. Aí começa a grande tribulação. Grande tribulação, a igreja já não estará. Mas os primeiros 3 anos e meio de ação das duas testemunhas e de um relativo progresso do anticristo, a igreja estará aqui sim. Nós veremos o anticristo. Como é que nós saberemos quem é o anticristo? O homem que estiver à frente de uma confederação de 10 nações na Europa e assinar um tratado de paz e proteção a Israel depois dessa invasão, depois dessa guerra, esse homem é o anticristo. Pode ter certeza que seu nome vai dar 666.